A paz do Senhor, sou o pastor Wagner Santana, seja bem-vindo ao nosso devocional. Quero dizer para você que todo dia nós estaremos gravando aqui um vídeo de devocional. Então, se você quer receber aí na sua casa, aperte o sininho, se inscreva no canal para você receber todos vídeos que for chegando e nós vamos gravando. Se você gostou, deixe o seu like, aperta aí o joinha. Se não gostou, coloque aí no comentário, diz o que pode melhorar para ajudar no crescimento do canal. Amém? O que fazer? Como crescer em tempos de crise? E eu quero dar esse tema, como é que podemos fazer? No livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 1, e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Quero dizer para você que sempre houve crise sobre a terra. Nós estamos vivendo tempos de crise financeira, estamos se recuperando do nosso país e agora vem outra crise que é essa pandemia e pessoas escondidas sem produzir, sem poder trabalhar, a crise do medo e muitas crises. Então a gente fica olhando como a gente sai e prospera no meio dessa crise. E aqui nós estamos falou, e havia crise na época de Isaque, como também uma segunda crise, que não foi igual no tempo de Abraão. Então no tempo de Abraão tinha tido fome, na época de Isaque também tinha tido fome, a gente sabe que na época de José também teve fome. Então a fome, a crise sempre se instalou no mundo. E como prosperar em tempos de crise? No livro de Gênesis 26, 2 diz: e apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Eu quero te dizer, primeira coisa para você prosperar em tempos de crise, não desça ao Egito. Nós sabemos que o Egito para nós simboliza mundo, nós estamos indo para Jerusalém espiritual. E se você está na verdade, está no caminho do Senhor, não volte atrás, não desvie do caminho do Senhor. Quer prosperar em tempos de crise? Então fique na verdade, na palavra do Senhor. Não faça como os outros, desviam-se do propósito de Deus. A Bíblia diz: confirma-se neles que é verdadeiro o Provérbios: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Como o cão que volta ao seu vômito, ou a porca que já está lavada, limpa, e volta de novo a se sujar na lama, se envolver-se nela. Assim a pessoa que conhece a verdade, está na lei e volta, desvia-se do caminho do Senhor e volta atrás. Não, quer prosperar em tempos de crise? Permaneça na casa do Senhor, não desça ao Egito. Foi a palavra que Deus deu para Isaque: não desça ao Egito. 2. Quer prosperar em tempos de crise? Obedeça ao Senhor. Está escrito assim: portanto, Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Quer prosperar em tempos de crise? Obedece ao nome do Senhor. Abraão, a Bíblia diz que obedeceu os mandados do Senhor, obedeceu os preceitos do Senhor, obedeceu as leis e os estatutos do Senhor. Mandamento, os 10 mandamentos, diz assim: não matarás, não roubarás. Então nós precisamos ser obedientes aos mandamentos do Senhor. Mas quando a gente fala que tem que também se obedecer os seus preceitos e os seus estatutos, aquela Bíblia sempre fala dos estatutos perpétuos que colocou para nós: adorar, cultuar, adorar a Deus, cultuar e comemorar as coisas que nós conquistamos, como o estatuto perpétuo, que eram as festas bíblicas no tempo do Êxodo, as festas bíblicas de Israel. Então ele pediu para comemorar e fazer aquilo, como as leis também. Paulo ele falou que os justos não precisam de lei, mas sim os ímpios. A lei existe, que também vem em algumas partes como juízo para fazer. Por exemplo, não matarás. E quando alguém mata uma pessoa, o sangue daquela pessoa clama por justiça. Então Deus é justiça também, precisa ser julgado, e a lei serve para isso. Então Abraão, ele ouviu o Senhor, o mandado do Senhor, o preceito do Senhor, os estatutos e as leis do Senhor, e ele prosperou na terra. Deus assim o fez prosperar. Então obedeça os mandamentos do Senhor. 3. Quer prosperar na terra? Comece a semear. Diz assim a Bíblia no livro de Gênesis 26, 12:
E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Ele prosperou porque ele semeou na terra. E eu quero falar para você, aquele que semear, isso também colherá. O que o homem semeia, ele colhe. E que você quer prosperar, faça como o livro de Coríntios, Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, cada um contribua segundo propõe o seu coração. E que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com abundância também ceifará. Eu quero te dizer que no Evangelho de João 4,38, ele diz que também colheu até onde não plantou. Vou levar vocês a colher até onde não plantaram. Deus é próspero, Deus faz você também colher até onde não plantou. Eu não quero falar da lei da semeadura, mas em tempos de crise você precisa semear. Não retenha essa sua semente, não segure para você. Eu não quero que você vá lá e fique investindo, colocando em loteria, em jogos de azar, que você vá para perto de bares, que você vai gastar em prostíbulo. Não, invista no Senhor. Traga os seus dízimos à casa do Senhor, oferte a Ele com alegria e lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Quer prosperar em época de crise? Então oferte, semeie no Senhor como Isaque. E colheu, nós vimos aqui, 100 medidas. E 4, quer prosperar em tempos de crise? Comece a cavar poços. Aí diz assim, e tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e os que os filisteus taparam depois da sua morte, de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Ele era conhecido como cavador de poços. Isaque saiu cavando poços. Ele chegou na época de lá, ele prosperou naquele mesmo ano ele semeou, naquele mesmo ano ele colheu, e ele também obedeceu, e ele também semeou. E o que ele fez? Ele cavou poços. Eu digo para você, comece a cavar poços. Depois de um tempo, Isaque não cavava mais poços, mas os seus servos já cavavam poços. Que eu profetizo que seus filhos vão cavar poços, que os seus servos vão cavar poços, que os seus discípulos vão cavar poços, que a sua família vão cavar poços e vão prosperar. Quando cava poços, acha água. Água é vida. Água, se você compra uma terra e ali tem água, tem nascente dentro, ela tem valor. A água para o futuro vai ser uma coisa que vai ser escasso, cada vez está diminuindo mais. Mas achar água é achar vida. Deus fez ele prosperar. Ele também não brigou pelo último poço, não. Ele cavou um, brigaram por ele, contenderam, cavou dois, também contenderam por ele, o terceiro ninguém contendeu, depois acharam mais poços e ele era o cavador de poços. Quer prosperar em época de crise? Comece a cavar poços, não fique parado, não fique com o braço cruzado, comece a trabalhar e Deus vai o abençoar, porque a Bíblia diz, e Deus os abençoou, e Deus os abençoava. Fique com essa palavra, medite nela de coração e que o Espírito Santo possa falar poderosamente na sua vida, no seu coração, em nome de Jesus.